Vidas em perigo. O médium Francisco reencarnara-se com atividades estabelecidas, programado para uma existência de renúncia e abnegação, colocado no serviço de intercâmbio espiritual em razão das inúmeras possibilidades de crescimento interior mediante o bem que viesse a distribuir. Portador de raciocínio claro e mente lúcida, a mediunidade facultava-lhe mais ampla identificação com a vida estuante e imortal. Graças ao espírito de trabalho, desde quando os fenômenos mediúnicos irromperam, exigindo educação e disciplina, granjeara afeições espontâneas entre os benfeitores espirituais que dele se utilizavam. Dedicado hebdomadariamente, tornava-se instrumento dúctil para as comunicações, particularmente aquelas que se caracterizavam pelo sofrimento e pela perturbação, sintonizando sem esforço com os espíritos atormentados e obsessores. Jovem, possuía uma aura de simpatia que contribuía para ser estimado com facilidade, como também para despertar sentimentos vulgares nas pessoas insensatas e viciosas, acostumadas aos desatinos morais. No seu mundo íntimo, no entanto, inúmeros conflitos afligiam-no, enquanto ele buscava superá-los no estudo e vivência da doutrina espírita. Embora aparentasse calma e segurança, não poucas vezes surpreendia-se agônico, agitado, sob imperativos afligentes que o dilaceravam por dentro. Nessas ocasiões nublava-se-lhe o entendimento, e como se ardesse entre labaredas, não lograva orar, de modo a estabelecer o equilíbrio, a harmonia. De certo modo, era-lhe um calvário a viver, qual ocorre com o expressivo número de criaturas humanas que jornadeiam no mundo, crucificadas em madeiros invisíveis. Sucede que o servidor do Evangelho procedia de reencarnações malogradas, especialmente no campo da fé religiosa, onde mais de uma vez se comprometera gravemente. Em ocasião própria, no pretérito, passando como pastor, vinculado ao clero romano, entregara-se a lamentáveis práticas da luxúria e da sensualidade, vivendo largo período de permissividade e hipocrisia. Utilizando-se da religião, disfarçava as paixões inferiores na sotaina, enquanto explorava moçoilas ingênuas e viúvas angustiadas que abandonava com indiferença após saciados os caprichos servis. Denunciado várias vezes, conseguia a peso de ouro prosseguir na carreira infeliz, transferindo de uma para outra paróquia, onde dava continuidade às práticas perversas e imorais. A desencarnação surpreendeu-o na meia-idade, facultando-lhe o reencontro com várias de suas vítimas que o aguardavam entre ódios e promessas de vingança. Reencarnando-se, por interferência de abnegado mentor, volveu ao clero, a fim de reparar e elevar-se, não conseguindo o êxito que dele se esperava. Insensato, deu curso aos disparates morais, aumentando a carga de aflições que o futuro lhe deveria cobrar. Largo foi o seu trânsito no mundo espiritual, entre remorsos sinceros e dores acerbas, até que nova oportunidade lhe foi concedida, trazendo a faculdade mediúnica, para ensejar-lhe o apaziguamento com muitos daqueles a quem prejudicara,
e que não conseguiram perdoá-lo, porquanto se fixaram nas paisagens da agonia e na falsa necessidade do esforço. Graças à conduta irregular na área sexual, que o corrompera antes, renasceu com dificuldades e limites genésicos, que respondiam pelos tormentos atuais. Frequentemente, ao adormecer, assomavam do seu inconsciente profundo as cenas do passado, as quais lhe produziam pesadelos cruéis que o atormentavam, levando-o a reviver o clima de morbidez que o intoxicara antes. Nesses dias, as aflições tornavam-se-lhe ásperas, levando-o à depressão, à insegurança, ao sofrimento. Naturalmente, cultivando esses sentimentos, sintonizava com os adversários, experimentando angústias de alto porte. A sua problemática sexual expressava-se em forma de timidez, de insegurança, de complexo de inferioridade. Ninguém lhe conhecia a identidade interior que resguardava com dignidade, com pudor. Tivera oportunidade de iniciar-se na tribuna espírita com muito equilíbrio, sendo a sua palavra inspirada, recebida com avidez pelo público que acorria a escutá-lo com frequência. À medida que se tornava conhecido, mais pesado o ônus íntimo era-lhe exigido. As pessoas, infelizmente, ainda necessitam de cultivar mitos por imaturidade psicológica, transferindo para os seus modelos as próprias frustrações, os insucessos, deles exigindo perfeição, poder, grandiosidade, olvidando-se dessa forma da humanidade de que todos os indivíduos são constituídos, cobrando-lhes conduta superior às forças, conquistas excepcionais, elevação moral irretorquível. Ao mesmo tempo que os assediam com os seus dramas, recorrem ao seu socorro, solicitando privilégios, exigem, fiscalizam e entregam-se-lhes. Reconhecendo as próprias deficiências, Francisco recolhia-se, evitava o tumulto, as rodas excitantes da frivolidade, acautelava-se. A pouco e pouco, sua pessoa passou a merecer destaque no grupo, o que provocou, por outro lado, a reação dos adversários desencarnados, em especial dos inimigos do bem. Convidado a atender enfermos e obsediados, o médium entregou-se ao labor com espírito de serviço, com a pureza de sentimento exigível. Não obstante, gentil senhora que lhe recebia a assistência espiritual e a bioenergia, frustradas nas ambições conjugais e insatisfeita consigo mesma, acostumada a uma conduta permissiva em moda, começou a afeiçoar-se ao jovem trabalhador e, sem policiar a distonia moral, terminou por apaixonar-se, tornando-se-lhe a vida um verdadeiro pandemônio. Telefonava-lhe insistentemente, adoecia com o objetivo de ter-lhe a presença, cultivava ideias perturbadoras, envolvia-o com vibrações e pensamentos de lascívia. A princípio, Francisco se excusou, procurando esclarecê-la, apelou para os deveres familiares a que ela se prendia, sem resultados satisfatórios. Dando campo a vinculações psíquicas levianas, tornou-se tormento incessante para o ceareiro espírita. De tal forma, a dama se entregou ao cultivo dos caprichos lúbrigos, que atraiu o terrível obsessor vinculado ao soberano das trevas, o qual passou a telecomandá-la, tendo em mente levar adiante a programação daquela entidade terrível que, através da invigilância, pretendia gerar tumulto e desconcerto no grupo, dirigido espiritualmente pelo irmão Vicente. Dessa forma, sentindo-se gentilmente repelida e aspirando os fluidos tóxicos do comparsa espiritual vingador,
transformou a paixão vulgar em meta essencial da existência, chantageando o homem correto que a recusava. Altas horas da noite, telefonava-lhe ameaçando narrar o que dizia ser seu sofrimento ao marido, suicidando-se depois e inculpando-o. Aturdido, Francisco resolveu expor o problema ao dirigente da casa, o amigo Almiro, a fim de receber a orientação da sua experiência humana, o conselho hábil para solucionar o problema em agravamento. Aguardou-se a ocasião própria e, solicitando ao venerável amigo uma entrevista, apresentou-se-lhe a situação na qual se via envolvido, sem o desejar, ampliando a conversação com a apresentação das próprias dificuldades e sofrimentos. O bondoso companheiro escutou emocionado e atento toda a narração, envolvendo em simpatia e ternura o consulente e companheiro de atividade espírita. Quando os indivíduos se buscarem com respeito e confiança, apoiando-se uns aos outros, abrindo o coração, muitos desares e tragédias poderão ser evitados, ampliando os horizontes da lídima fraternidade, especialmente quando os membros de um mesmo ideal recorrem ao amparo e à inspiração recíproca sob o apoio divino. Certamente por essa razão e necessidade, a recomendação de Jesus constitui uma forma de psicoterapia quando ele prescreveu: confessai-vos uns aos outros. Habituado à oração que lhe constituía fonte inspiradora, Francisco recolhera-se em prece antes do encontro com o presidente da casa, a fim de encontrar os recursos hábeis para a exposição das dificuldades que atravessava, sem queixas injustificáveis nem desculpas dispensáveis. Teleconduzido pelo abnegado instrutor, buscou ser fiel à verdade dos fatos, relatando-os com franqueza e apresentando os conflitos íntimos em honesta busca de conforto e diretriz. Bom ouvinte, o senhor Almiro deixou-o exteriorizar as aflições em catarse feliz, após o que passou a orientação compatível. Na raiz de todo o problema, elucidou inspirado pelo mentor, encontramos a presença do passado. No ontem, situam-se as causas, como sabemos, positivas ou perturbadoras da nossa caminhada no rumo do progresso. Equivocados e renitentes, os devedores nos apresentamos ungidos à carga dos débitos que a imprevidência e a presunção nos levaram a contrair. Particularmente na área dos conflitos sexuais, assim como da insegurança pessoal, com todo o seu séquito de tormentos, enfrentamos o ressumar da intemperança e dos abusos de vária ordem que volvem do pretérito espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, refere que tudo o que o homem semear, isso também ceifará, demonstrando que a excelência da justiça divina. Daí resulta que a existência física é uma oportunidade feliz de recomposição, em que o endividado se reedifica interiormente mediante o aproveitamento das horas. Aqueles que se consideram estigmatizados por esta ou aquela limitação sexual estão sob disciplina retificadora dos excessos que antes se exigiram, impondo-se-lhes a necessidade de recuperação do equilíbrio. Fazendo ligeira pausa a fim de tornar claro o raciocínio, aduziu: alguns psicoterapeutas vinculados ao pensamento freudiano recomendariam de imediato a sua entrega ao prazer, à liberação da libido, ao comércio alucinante do sexo nos intercâmbios heterodoxos, ora em voga.
Não nos cumpre, porém, censurar-lhe a óptica de observação e avaliação do comportamento do homem, que reduzem à simples expressão de animal sexual. Considerando, no entanto, o ser na sua totalidade, imortal na sua essência, a visão dos problemas que lhe dizem respeito sofre profunda alteração. É certo que a imposição de uma conduta castradora, coibitiva das funções genésicas, atenta contra a própria psicologia do indivíduo. De acordo com o tipo de cada problemática, é indispensável uma solução específica equivalente que lhe corresponda. Assim, no campo das funções reprodutoras, a eleição do parceiro pelo amor representa a valiosa decisão que lhe faculta o núcleo familiar, no qual se encadearão as expressões de conduta, surgindo o equilíbrio mediante a entrega ao dever, ao amor. Noutras expressões da manifestação sexual derivadas do ontem, certamente estas solicitarão a canalização condizente, dirigindo as energias genésicas para os objetivos da beleza, da cultura, da fé religiosa, da ciência, da tecnologia, que também proporcionam a plenitude. A liberação ampla, que facilmente se transforma em comportamento promíscuo, mais aflige e complica o quadro do portador dos conflitos. Examinem-se os campeões do prazer e ver-se-á como se apresentam instáveis, atribulados, insatisfeitos, derrapando nos abismos das drogas, das alucinações variadas. É claro que não pretendemos recorrer a imposições puritanistas que ficaram nos dias idos. Somos de parecer que a abstinência, a conduta saudável mental e física, será sempre o melhor processo psicoterapêutico para a recomposição das paisagens emocionais e morais. Eis porque, nas dificuldades em que você se vê envolvido, nas atividades bem orientadas, tem-lhe constituído meio seguro de autorrealização. Como ninguém consegue transitar no mundo em clima de harmonia plena, isto é, sem a presença dos desatinos, dos desafios e das aflições, ditosos são aqueles que podem olhar para trás sem anotar deslizes que tornariam a própria situação mais conflitiva, mais tormentosa. Dessa forma, através da reflexão, você identificará os fatores de perturbação que o aturdem e prosseguirá, conduzindo o barco somático de forma equilibrada, embora alguma carência que venha a registrar. Novamente silenciando, volveu de imediato ao esclarecimento. A mediunidade é-lhe campo formoso de experiências iluminativas, em cujo aprimoramento suas energias criadoras são utilizadas de maneira eficiente, tranquilizando-o. As comunicações mediúnicas exigem o combustível das forças físicas e psíquicas do instrumento, a fim de se tornarem factíveis. Prossiga, portanto, superando-se e na ação do amor ao próximo, transforme lubricidade em afeto, sofreguidão em paz e vício em virtude. Não raro o problema tem vinculações com os hábitos mentais incorretos, que desarticulam a emoção. Corrigindo-se o centro de posicionamento das ideias, essas fluirão em harmonia e paz. Outra vez, ordenando o pensamento, fez breve intervalo prosseguindo inspirado. Quanto à irmã enferma e obsessa, fazem-se necessárias redobrada vigilância, oração e decisão imediata de interromper esse nefasto processo. Sem dúvida, nossa infeliz cliente se encontra sob indução espiritual perversa. Utilizando-se dos seus hábitos mentais e morais silenciosos, adversários dela como de nós outros, assulam-lhe os apetites sexuais, alucinando-a.
Porque se permite cultivar as ideias e as aspirações subalternas, encontra-se em faixa psíquica inferior, sendo estimulada a perversão, que a pouco e pouco a desarvora. Enquanto as criaturas não se conscientizarem de que a mente é dínamo gerador de forças e que, de acordo com a qualidade da onda emitida nessa frequência, se sentirão, o problema em pauta se transformará em tragédia do cotidiano, cada dia mais cruel. Esse desbordar de paixões, durante as horas de lucidez, arquiva no subconsciente os clichês dos desejos não fruídos, que ressurgem à hora do repouso físico, como sonhos perturbadores, nos quais intercambiam com os espíritos obsessores. Dentre as paixões primitivas que remanescem na criatura humana, os apetites sexuais se tornam os mais terríveis verdugos, cedendo espaço para as fugas espetaculares em variada expressão de vícios. O plasma psíquico do sexo da pessoa cobiçada atormenta o inquieto e inconsequente, levando-o à desarmonia e à loucura. Somente a decisão forte e consciente para a libertação rompe esse círculo apertado de desejo e insatisfação, de gozo e sede. Como se procurasse escutar nos refolhos da alma as palavras do irmão Vicente que lhe dominava a mente, o senhor Almiro concluiu: encerre imediatamente esse capítulo triste da sua existência que você não está a desenhar. Colhido pela irmã em desalinho, a quem busca ajudar, use de franqueza sem agressividade e não volte a vê-la. Como se despertasse para a reflexão decisiva, Francisco interrogou: e se, induzida pelo mal que nela reside e pela entidade má com a qual se homizia psiquicamente, ela vier a suicidar-se? O senhor Almiro meditou, manteve-se calmo e redarguiu. Seria profundamente lamentável essa ocorrência inditosa para ela, como também para nós todos. No entanto, a opção é dela. A pretexto de auxiliá-la, sem que ela deseje ajudar-se, não é lícito que você se perca e se desequilibre, sabendo, conforme cremos, que você é somente um capricho a mais, um brinquedo nas mãos levianas de uma pessoa inconsequente, bem como de entidades vingativas. Prosseguiram ainda em comentários cuidadosos quão salutares, despedindo-se com um amplexo fraterno, emocionados, pensando no futuro.